Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Algumas pessoas que estão aqui nesse grupo maravilhoso eu já conheço de outros lugares, de outros cursos, né, do ano passado, das nossas jornadas aí anteriores. Mas tem muitos aqui que são carinhas novas para mim. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa primeira reunião desse grupo de estudo. Espero que vocês gostem da nossa jornada. Vou tentar fazer assim tudo com mais calma para atender os anseios de vocês, para que vocês consigam compreender e para que a gente tenha assim um compartilhamento bem gostoso desse nosso trabalho, porque isso aqui faz parte tanto do meu trabalho quanto do trabalho de vocês, né? E a gente vai aprendendo juntos, tanto os cursistas quanto os formadores, né? Tudo é pensado para que nós possamos desenvolver juntos ali o conhecimento e a partilha das nossas experiências. Eu já estou aí com o slide, vou iniciar falando um pouquinho, então, do papo formativo. O que é o papo formativo? Por que eu vou iniciar com uma fala do papo formativo? O papo formativo é uma reunião onde os formadores, no geral, participam uma vez por semana, para vocês entenderem como que é montado esse roteiro para vocês, tá? Então, é nesse papo formativo que a nossa técnica de língua portuguesa, que está nos orientando em redação e leitura, passa para a gente o roteiro da semana. E ali a gente, então, nós tiramos as nossas dúvidas, a gente compartilha algo que a gente já vivenciou muitas vezes na reunião anterior, leva para ela também dúvidas que vocês às vezes perguntam aqui para a gente não consegue responder na hora, a gente leva para ela, então, nessa reunião, essas dúvidas, e nós temos, então, esse diálogo uma vez por semana. Então, assim, todo o material ele é preparado direto lá na SEED e repassado para a gente, e aí nós fazemos a ponte aqui, então, com vocês, tá bom? A nossa agenda de hoje, ela está dividida em 6 momentos. Nós vamos ter um momento de acolhimento, que é um período maior, depois a gente vai entender um pouquinho da história ali dos formadores. Vamos conhecer um pouquinho do nosso ambiente oficial de trabalho, que é o Classroom, a organização dessa jornada e vamos falar um pouquinho de gestão do espaço, tá? E aí nós vamos estar finalizando a nossa reunião. Então, para a gente iniciar, eu vou iniciar ali com o acolhimento. E aí eu já vou pedir assim para a gente ter um combinado bem legal, para nós não atrasarmos muito a reunião e para dar tempo assim de todo mundo estar falando nesse acolhimento, tá? Eu vou combinar ali mais ou menos 1 minutinho, cada um vai ter para falar um pouquinho nesse acolhimento, tá bom? Tentar não extrapolar aí esse tempo. O nosso acolhimento vai ser o seguinte: eu vou mostrar para vocês um quadro com vários adjetivos. E aí vocês vão escolher um adjetivo que representa o seu ponto forte e um outro adjetivo que representa um ponto a ser desenvolvido por você ainda. Talvez aquele que você acha que você precisa melhorar ou que você precisa amenizar, mas que você precisa controlar ali, tá? Então eu vou pôr as palavras para que vocês olhem, vou dar uns minutinhos aí para vocês e depois vocês vão já colocando no chat quais são essas 2 palavras que vocês escolheram. Eu vou começar ali no chat e depois vocês podem indo ali, tá? E colocando os de vocês também. Então, vamos ver quais as 2 palavras que eu vou escolher. Vamos ver aqui. Ok.
Desculpa, professora, estava um pouco de barulho aqui. O que é para fazer com as duas palavras, por É favor? para você escolher duas palavras, uma que é o teu ponto forte e uma que ainda é um ponto a ser desenvolvido por você, e você vai colocar ali no chat por enquanto. Depois que a Ah, gente colocar no chat, aí nós vamos falar um pouquinho dessas duas palavras que nós escolhemos, tá bom? então tá, obrigada. Opa, Geisinelli. É Geise? Pode ser Geise, Sinui. Tá. Geise, é para. As duas palavras são desse quadro aí, e são as duas características que eu tenho enquanto professora, é isso? Isso. Ok, Ou da sua vida, tá? Uma que tudo seja o bem. teu ponto forte, a outra que seja algo que você ainda precisa desenvolver. Tá bem, obrigada. Acho que já deu um tempinho. Então agora nós vamos começar. Se alguém ainda não conseguiu colocar, vai pensando e já coloca ali, tá? Mas eu vou começar então por mim esse acolhimento. Aí eu já deixei para eu me apresentar a hora que eu fosse falar para com vocês, né, nesse momento. Então eu sou a professora Gesinelli e estarei com vocês nessa jornada dos formadores, nosso grupo de estudo, e vou estar trabalhando com vocês aí a temática de redação e leitura. Esse ano nós vamos focar um pouquinho mais na leitura, na plataforma de leitura, tá? Do que na plataforma de redação, porque a plataforma de redação a gente já conhece dos anos anteriores. Eu já sou formadora, esse é o meu terceiro ano como formadora. Rodei já ali língua portuguesa, mídias digitais, a gente quando pode, a gente vai mudando um pouquinho de temática para não ficar ali naquele mesmo caminho. E esse ano, então, eu estou com essa temática de redação e leitura, tá? Vamos lá então. Bom, eu coloquei duas palavrinhas, né? Aliás, esse quadro todo dava para mim. Um pouco, algumas com ponto forte, mas a maioria com ponto a desenvolver, vou falar bem a verdade. Mas eu coloquei como ponto forte extrovertida, porque eu me considero uma pessoa que sempre está de bem, de alto astral. É claro que a gente tem aquele dia que a gente está com a autoestima um pouco mais baixa, mas assim, num geral, eu sempre sou muito positiva, sempre estou de alto astral, sempre brinco muito na escola, nas escolas onde eu trabalho. E também coloquei ali organizada como um ponto a desenvolver. Eu tenho a minha organização, sim, mas eu preciso é, melhorar muito isso. Às vezes eu acabo, principalmente no que diz respeito ao WhatsApp, viu, gente? Eu não tenho muito controle com esse negócio de grupo de WhatsApp, não. Eu fico um pouco perdida, respondo no grupo errado. Às vezes eu preparo ali, a gente prepara uma aula e tal. Mas acabo sempre esquecendo alguma coisinha. Poxa, eu preparei essa aula e não lembrei que eu ia precisar do vídeo, e aí não tem o vídeo. Então, assim, né? Mas é algo, não é algo assim que agrave bastante, mas eu preciso sim melhorar essa questão da organização. Mas sim, a gente tem, como é um ponto ainda que precisa melhorar, eu me vejo melhorando nisso daí. Josi?
Boa noite. Bom, é uma honra para mim, né, participar aqui com você nesse tema para mim, leitura né, um tema novo, redação já nem tanto, mas bora lá. Eu escolhi aqui a respeito da minha vida mesmo. Então, eu sou muito respeitosa, sempre respeitei as diferenças, né, e todos que estão ao meu redor. E o ponto que eu preciso melhorar é a insegurança. Às vezes eu estou certa, mas eu sou tão insegura que eu deixo de fazer porque eu acho que eu estou errada. Então, esse é meu lado que eu preciso melhorar muito. Obrigada, Josi. Maria Rosângela. Gente, a Josi é aqui da minha cidade. Ela não trabalha na mesma escola que eu esse ano, mas já trabalhou. E ela é assim, viu? Essa delicadeza e muito respeito mesmo. Obrigada, Josi. Vamos lá, Maria. Olá. Olá. Olá, boa noite a todas. Eu acho que não todos, porque eu não consigo ver aqui, não tem nenhuma câmera aberta para mim, não aparece, só a minha. Deve ser a minha internet aqui que deve estar com algum problema. O meu nome é Maria Rosângela Ananias Fagan. Eu moro na cidade de Floraí, no estado do Paraná, no núcleo de Maringá. Estou na escola Honório Fagan, e há 34 anos, praticamente. Tenho, assim, como a professora disse, dentro desse quadro a gente se enquadra em quase todos, tanto para bom quanto para não tão bom assim, né? Temos os nossos pontos mais fortes e os nossos pontos mais fracos, porém acredito que todos estejamos em busca de sempre sermos melhores. E eu coloquei ali no chat como deixa eu achar o meu aqui, desculpem, tá aqui, determinada, né, sempre em busca de estar fazendo o melhor, como eu disse, e tentar atingir os objetivos aos quais eu me proponho. E calma, apesar das pessoas dizerem que você é muito calma, porém, eu sinto que eu preciso ser um pouco mais tranquila, mais calma em relação às minhas atitudes. Uma coisa que eu não falei quando eu me apresentei sobre o meu nome é que eu até me estranho quando alguém me chama de Maria, professora. Gessinelli. Eu tenho o apelido de Maninha, então é muito próximo para mim, Maninha, né? Mas eu juro que eu vou responder, tá? Quando a senhora me chamar, quando você me chamar aí de Maninha. E espero que esse curso, né, Vou até marcar aqui, Maninha. Que esse curso de redação e leitura vem muito ao encontro da ansiedade que eu estou tendo em relação a essa nova disciplina, porque é novo, né? E o novo nos remete ao medo, porém, penso que será uma disciplina muito gostosa de trabalhar, principalmente com meus pequenininhos de 6º ano. Muito obrigada. Obrigada a você, Maria. Elaine Cristina. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou a Elaine, sou aqui de Arapongas, pertenço ao núcleo de Apucarana. Esse ano eu estou com a disciplina de redação, português, oratória, tudo mais, né, que envolve aí a nossa área. E o ano passado eu fiz oratória, foi muito legal, gostei bastante. E esse ano, agora com redação, como a professora colocou, não é tão novidade assim, mas a plataforma do Leia Paraná, para mim, ainda está sendo bem novo. Então, estou, assim, bem otimista em relação a isso. Gosto muito de desenvolver a formação do leitor com os nossos alunos. Então, acredito que a plataforma vem contribuir. Se funcionar, né, vai ser muito bom. E eu espero aí que... Coloquei ali as palavrinhas otimistas, assim, sigo bastante otimista com essas novidades, mas, assim... Sou bastante desorganizada, então, assim, eu tenho bastante vontade de fazer, mas as coisas vão indo, tudo assim, meio bagunçado. Mas sai no final, né? Dá tudo certo. Então, vai ser um prazer estar com vocês nessa jornada. Obrigada. Obrigada, Elaine. É muito bom ouvir vocês falando, assim, dessas características, mas eu vou deixar vocês falarem, porque senão a gente para a reunião. Vamos lá, depois da Elaine, a Célia. Boa noite.
Eu não estou podendo falar muito, porque eu estou quase sem voz, tá? Eu sou de Maringá, aqui há 9 anos que eu estou aqui, aula português e inglês, e com português e a plataforma da redação também, tá? E aí eu coloquei como uma das características forte, organizado. Aí você sendo, eu acho que todos esses pontos, tanto positivo como negativo, tem aquele lado pesado da moeda, né? Tem o lado B da moeda. Aí você acaba pegando mais coisa. Você pega e vai acumulando. E autoritário. Aí nisso eu acabo sendo autoritário não com os outros, porque cada um é cada um. Eu penso assim, né? Mas comigo mesmo. É uma cobrança muito grande, né? Já que eu peguei aquilo, eu tenho que fazer. Então é desse jeito. É isso. Sim, obrigada, Célia. Então vamos lá. Pessoal, só para contextualizar um pouquinho a nossa colega que entrou, nós estamos fazendo uma dinâmica aqui de acolhimento, onde vocês teriam que escolher 2 palavras desse quadro de adjetivos, uma que representa o teu ponto mais forte e uma outra o que você precisa melhorar, tá bom? E aí eu estou pedindo para elas já falarem, que elas já colocaram ali no chat, tá? Agora a Sinuê. Oi, então. Eu moro em Pontal do Paraná, o meu núcleo é Paranaguá. Eu dou aula numa escola que fica na beira da praia e é bem bom, mas é difícil porque a gente perde muito material eletrônico. E eu tenho 9 turmas e 13 computadores para trabalhar, brigando com os outros professores de todas as outras plataformas. Eu tenho redação e leitura nessas 9 turmas, e dou aula de língua portuguesa também. Eu estou aqui há 15 anos, dou aula há 10 anos na mesma escola, que é esse Paulo Freire, e acho que era isso, assim. As características que eu coloquei ali são na minha relação com a aprendizagem, com o trabalho. Eu sou otimista, eu acho que vai dar certo, eu acho que vou tentar, vai dar certo, na expectativa de que dê certo, milagres. Eu sou atenciosa com os meus alunos, eu tento fazer diferente, eu tento fazer a diferença para eles. E eu acho que uma coisa que eu preciso melhorar é ser menos impaciente, menos agitada, sabe? Eu tenho um transtorno de déficit de atenção. Então, eu sou muito agitada, perco muita coisa no meio desse caminho e sempre procuro me equilibrar, ter uma rotina, criar uma rotina para mim é muito importante. Então, saber que nós vamos estar aqui toda quinta-feira, às 6 horas, para mim é bem importante e estou bem ansiosa. Ontem nós tivemos um encontro com as embaixadoras aqui de Paranaguá sobre o Leia, e quanto mais eu tenho reuniões, mais eu vou ficando desesperada. Mas eu vou pensando isso, não, ai meu Deus, como eu vou fazer para isso dar certo, né? E quanta coisa tem para cada detalhezinho. Então, assim, tá? Tô tentando, vamos junto, tá? Ninguém solta a mão de ninguém. Exatamente, Sinuê. O Tá. Fran Carlos. Olá, boa noite a todos. Eu sou Fran Carlos, eu moro em Curitiba e leciono em São José dos Pinhais, é a região metropolitana de Curitiba. Eu tenho o 9º ano do ensino fundamental e trabalho com as disciplinas de português e o redação e leitura. Também, né, estou aí na expectativa de vencer mais esse desafio. Já fiz o curso de formadores já, né, há algum tempo, venho fazendo, e eu selecionei as 2 palavras ali com relação ao trabalho mesmo e ao curso, né, formador.
que é organizado e criativo. Então, eu me considero uma pessoa organizada. Então, acho super importante, né, na sala de aula, Me ajuda. a pontualidade. Eu brigo com os alunos, né, acaba sendo um defeito, porque é difícil manter, né, mas eu gosto de ter tudo organizado, às vezes não dá conta, obviamente, né, mas sempre que possível a gente tem que tentar ir mediando, organizando e para que tudo flua, porque senão vira aquela bola de neve e não dá certo, né? As coisas às vezes se perdem ou saem um pouco aí dos trilhos. E o criativo, que a gente às vezes precisa ser mais criativo, né? Para com as aulas. E com relação a essa disciplina de redação e leitura, eu confesso que está faltando um pouco de criatividade, como avaliar, outras formas, né, de avaliar, porque o título redação e leitura, eu penso produção e leitura, mas como mais? Porque tem que ter outras formas, outras ferramentas, né? Como que será a avaliação? E eu tenho muita dificuldade de fazer eles quebrarem essa barreira da vergonha para ler, eu tô tendo, né? E trabalho bastante a leitura com eles já, né, nos anos que eu leciono, mas com o aplicativo aí o Leia Paraná ainda não comecei e quero aprender no curso para pôr em prática. Que bom, Fran Carlos, que bom. O Leia Paraná é assim, eu comecei porque eu precisava dar uma olhadinha que né, para se inteirar ali de tudo. Mas eu acho bacana realmente a gente dar apesar de estar nas primeiras aulas nossas ali, mas a gente esperar um pouquinho até a gente já ir mexendo um pouquinho mais, ver como que é o aplicativo. Né? Vai dar tempo para tudo, vocês não precisem ficar desesperados, vocês vão ver que vai ser bem, bem tranquilo. Sei que está todo mundo muito ansioso aqui com esses aplicativos. Vamos lá, Marli? Oi. Oi, Marli. Então, eu coloquei lá otimista e teimosa, né? Acho que tem alguma coisa a ver uma com a outra. Otimista, eu acho que é a parte que não precisa mudar, porque eu acho que só até demais. Nem me apresentei, né? Eu já conheço a Gese de outros cursos. Eu sou do núcleo de Londrina, moro em Lupionópolis. Trabalho há 38 anos com a educação. Já posso aposentar e não me aposentei ainda. Oh, meu. Só de um padrão, né? Aí o outro eu estou enrolando aqui, tô ficando. Mas gosto muito, né, do que eu faço. Então, eu sou otimista por quê? Porque eu sempre acho que vai dar certo. Então, eu passo isso para as minhas filhas, para os meus alunos, para os meus amigos. Vamos encarar que vai dar. Né? O não a gente já tem, vamos fazer porque vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Geralmente dá certo. E a teimosa é porque minhas filhas falam que eu sou teimosa, que muitas vezes eu estou errada e teimo, mas assim, até eu descobrir que eu estou errada, eu demoro um pouco. Então eu me considero teimosa, porque muitas vezes eu me pego errando e teimando, né? Acho que eu tenho que melhorar esse lado ainda. É isso. É isso aí, Marli. Mais uma caminhada junto, mais um uma. Trimestre juntas aqui, Marli. Se Deus quiser. A Rosinei. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Eu sou de Arapuã, núcleo de Ivaiporã. É o primeiro curso que eu estou fazendo. E eu escolhi ser o ponto forte, sincero. Quando eu não sei, quero dizer não sei, estou precisando de alguém para me ajudar e procuro alguém para me ajudar. Mas agora tem o fraco, que é a insegurança. Então, assim, eu percebo que essas plataformas me trazem muita insegurança, mas eu não quero dizer que eu não estou lutando. Estou lutando, mas carrego isso, essa insegurança que pretendo tirar. Quer dizer, a gente não consegue, já de vez, né, sanar toda dúvida, mas a gente vai buscando. Então, eu acho assim que a insegurança me atrapalha bastante. A gente entende, Rosinei. Mas é isso mesmo, eu acho que todo mundo tem esses anseios, né? O que eu falei, né?
Às vezes a gente não consegue, a gente só começa a parar de ser insegura quando a gente acredita que tem o domínio mesmo das coisas, né? E é um crescimento de cada um. Cleonice. Cadê a Cleonice? Será que ela está sem som? Vou passar, então, depois eu volto na Cleonice. Tá, Fernanda. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Fernanda. Eu dou aula na cidade de Paranaguá, pertenço ao núcleo de Paranaguá. Escolhi redação e leitura, assim como os outros, né? Por causa do curso, dessa novidade, da nova plataforma e tal. E as duas palavras que eu selecionei foram a impaciência. Eu acho que não sei se impaciência tinha ali, professora, mas eu escolhi, eu coloquei. E forte. A outra palavra era a palavra forte. Impaciente, porque eu sou impaciente, eu não gosto de ficar escutando muito, essa é uma falha minha que eu tenho, né? Eu já me incomodo demais com isso. Qualquer coisa já deixa impaciente. E forte porque dessas dificuldades que aparecem, né, no dia a dia. A questão, esses últimos anos foi muito difícil, está sendo muito difícil. E aí você tem que meio que, né, se fortalecer de certa forma para ir caminhando, senão você surta. Mas eu acredito, eu não desisto também, então, das coisas. Acredito que de alguma forma dá para fazer alguma coisa e continuar. Então, espero que a gente faça uma jornada boa, bacana, eu acredito nisso, eu adoro dividir experiências. Eu não sei se eu acho que eu já fiz com a Sinuê, o último formador. Não sei, ela que tem que mas eu acho que eu fiz junto com ela, assim. E conhecer, né, outras experiências, ouvir também, justamente para trabalhar essa minha impaciência para aprender também, né, e daí assim aprender mais. Sim, Fernanda, mas é isso mesmo. Impaciente é uma palavra que está aqui, eu acho que nós, professores, temos um pouquinho de impaciência em algum momento. Eu acredito que todas nós somos geradas pela impaciência. Sempre, em algum momento, a gente está ali brigando com esse adjetivo. Mas é isso mesmo, mas a gente supera, como você colocou ali, você é forte, então a gente supera todas essas dificuldades, né? Principalmente por esses anos que foram aí realmente difíceis. Vamos então agora para a Sônia. Então, boa noite, eu me chamo Sônia, eu moro em Guarapuava, sou professora há 23 anos, no colégio onde eu trabalho, que é o Colégio Liane, eu trabalho lá há 15 anos, sou professora de colégio particular também, então vivo as duas realidades. No estado ali eu tenho 3 sextos anos, eu escolhi as palavras responsável, que eu acredito que eu seja uma pessoa bastante responsável, eu sempre quero cumprir prazo, cumprir as regras, né? Então, acho que a gente que trabalha na educação, assim, a gente precisa ter isso como característica, né? Porque se a gente quer exigir do nosso aluno, a gente precisa mostrar isso também primeiro para eles. E a outra palavra que eu coloquei é calma. Eu sou uma pessoa bastante calma, mas eu coloquei em relação a essas plataformas, porque nos primeiros 15 dias eu ia tomar banho, eu ficava pensando em plataforma, eu comia, eu pensava em plataforma, eu estava dirigindo, eu pensava em plataforma, né? Então, aquela loucura, aquela enxurrada de informações, de coisas que estavam chegando até nós e assim, eu queria aprender, eu queria saber como é que fazia, como que eu vou ensinar para os meus alunos uma coisa que eu ainda não aprendi, né? Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido o tema deste curso, justamente para aprender e poder ensinar para eles. Sim, obrigada, Sônia. Vamos lá para a Evangeline. Boa noite a todos.
eu sou da área metropolitana sul, eu moro em Fazenda Rio Grande, né, que é a região metropolitana de Curitiba, e eu trabalho com sextos anos, tanto redação e leitura, quanto português. E eu escolhi a palavra determinada, eu acho que todo professor né? A gente tem essa questão da determinação, sempre cumprir com o que a gente se propõe a fazer, né? Eu acho que é uma característica que a gente tem, e daí eu também, né, percebo isso em mim. Mas eu tive muita dificuldade para selecionar uma palavra só na questão do que eu preciso melhorar, porque eu acho que tem muita coisa, né? E aí eu escolhi insegurança porque ela traz tudo que a gente vem passando, né? Essa questão da insegurança com as plataformas, essa questão da segurança, né, da nossa classificação no colégio, e aí a gente, né, trabalhando com isso o tempo todo, e é muita cobrança, então eu acho assim que eu ando muito insegura, e de repente eu estou demonstrando isso, me tornando desanimada, me tornando desestimulada, né? Enfim, eu acabei escolhendo por causa disso mesmo. Gente, os anseios que vocês assim apresentam para gente, eu acho que são os anseios de todos nós. Mas assim, vou falar para vocês, por experiência aqui, por já estar no Formadores, todo início de curso a gente sempre tá cheio de anseios, de insegurança, mas vocês vão ver que, ó, vocês vão ficar 10 em tudo isso e que a gente vai superar rapidinho, tá? Bom, aqui no meu chat parou na Evangeline, mas eu sei que entrou algumas pessoas depois. Quem entrou e conseguiu escolher ali os 2 adjetivos, um adjetivo que você é forte, um adjetivo que você é inseguro, se quiser falar, ergue a mãozinha aí e eu dou a oportunidade para vocês falarem um pouquinho com a gente agora. Ninguém? A Cleonice voltou? Acho que a Cleonice caiu. Oi, Oliette. Pode falar. O microfone tá desligado, Oliette. Peraí. Isso, liga aí. Não tá dando som? Não? Tenta depois, se você quiser falar, eu deixo você falar no finalzinho, tá bom? Cleide? Boa tarde, boa noite já, né? Eu sou a Cleide, eu trabalho, sou da cidade de Congonhas, no núcleo de Cornélio Procópio. Eu trabalho há mais de 20 anos, né, como professora, e vamos dizer assim, como eu estou me sentindo, faltou a palavra ali, angustiado, um adjetivo. Estou me sentindo bem, uma angústia tremenda, com tantas plataformas. Eu dou aula de língua portuguesa, língua inglesa, redação, e aí tenho, né, agora tem os exercícios que tem que lançar lá no Desafio, o Leia Paraná. Então, são muitas coisas assim, tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho sextos anos, eles não sabem, aí a gente tem que ensinar, né, do zero, que os outros já começaram, né, já o ano passado, já são mais espertos. Né? E assim, aí a gente tem a questão da internet que às vezes não funciona, a plataforma que trava. Então, assim, hoje, por exemplo, de manhã foi bem assim frustrante nessa questão, e à tarde já estava funcionando melhor. Então, há dias assim que a gente, ou períodos, né, que eu me sinto assim angustiada com essa questão de tantas coisas para a gente fazer, e muitas vezes a gente não tem aquele suporte necessário, suporte que eu digo assim, o material técnico, né, ali funcionando direitinho, mas a gente tem os suportes técnicos, né, que está ali nos auxiliando. Mas, enfim, né, temos que dar conta. Então, eu me considero assim, uma pessoa responsável, porque eu preciso aprender. Hoje mesmo, hoje não, semana passada, um aluno falou: professora, não consegui fazer aquela tarefa, não entendi aquela tarefa que a senhora
lançou lá no desafio. Eu falei assim, não precisa ainda, porque eu também estou aprendendo. E a professora fez um teste e eu estou aprendendo para eu poder ensinar para vocês como entrar lá, enfim. Então, se eu tenho que, né, a gente tem essas dificuldades na internet que não funciona, não tem aparelho para todos, os alunos não fazem em casa, a maioria dos alunos de um período, por exemplo, de zona rural, a maioria deles, 80%, não tem internet em casa, para eles fazerem essas tarefas, então a gente fica angustiada como isso se dará, né? Para que rumo, como nós iremos resolver essa questão. Mas enfim, temos que ser persistentes, né? E fazer, e estarmos procurando resolver tudo da melhor forma que a gente puder fazer, porque milagres nós vamos fazer, mas vamos procurar fazer da melhor forma que a gente conseguir. Por isso temos que ser persistentes. Sim, sim, é isso mesmo. Mas não fique angustiada, calma teu coração, tá bom? Tá difícil. Vamos lá, gente. Então, só para a gente relembrar um pouquinho a trajetória, eu sei que quem já está aí vindo com os formadores já conhece um pouquinho, mas quem está pela primeira vez fazendo o grupo de estudo, então a gente vai falar um pouquinho para vocês de como surgiu o grupo de estudo Formadores em Ação. Ele começou lá em 2020, então nós tínhamos ali naquele momento 531 formadores, foi no auge da pandemia, né? E tínhamos 1.030 turmas de apenas 7 temas, tá? Depois nós tivemos em 2021 um aumento desses temas, saímos de 7 temas para 14 temas, e nós já tínhamos então em 2021 1.259 formadores, tá? Então a gente vê um número ali, né, de aumento de formadores muito grande, de 531 para 1.259. Isso se deu porque tanto em 2020 quanto em 2021, um formador trabalhava apenas com uma turma, tá? Quando chegou em 2022, aí a gente tem já 381 formadores. Por que diminuiu tanto o número de formadores? Porque hoje os formadores trabalham com 3 turmas, ou, no caso da educação especial e do formador pedagogo, eles trabalham com 6 turmas, cada um, tá? E isso são turmas de 20 alunos. Aí nós tivemos em 2022 45 temas e atendemos aí 64 mil cursistas durante o ano todo, tá, gente? São números aí das 3 jornadas. Hoje nós estamos em 2023 na jornada 1, e na jornada 1 nós estamos com 31.549 inscritos. Então, são 31.549 professores, e nós temos 524 formadores para atender esses 31 mil professores. E aí os temas também aumentaram para 2023, porque nesse ano nós entramos também para atender as temáticas da educação profissional. Então, assim, é uma formação continuada que o Estado propôs desde 2020 e é um modelo de formação que ele está dando continuidade, tá? Bom, e quem faz parte? São só os professores formadores e vocês cursistas? Não, a gente tem todo, né, ali um pessoal que faz parte desses formadores. Somos nós, formadores, os professores cursistas, que são vocês, a turma lá da tutoria, que são dos NRE, dos Núcleos Regionais de Educação, que dão um suporte para a gente, e também o pessoal da CED, que é o nosso apoio em tudo, né? Eles que fazem aí os nossos roteiros, que nos dão os feedbacks, enfim, que trabalham ali com estatísticas, enfim, todo esse pessoal da SET que faz a organização das turmas, dos RCOs, eles que fazem tudo isso para nós. Então, assim, o mais importante de todo esse pessoal trabalhando é para que no final tudo isso chegue onde? Lá no estudante, né? A gente quer que tudo isso chegue no estudante. Com o quê? Com melhoria na metodologia, com o professor lá dentro da sala de aula, para que fique também, gente, mais leve para vocês, porque a gente entende os anseios de vocês, entende muitas vezes ali as ansiedades, né? E a gente sabe que muitas vezes, assim,
Quando chega uma plataforma nova, que nem o Leia Paraná, a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar. Então, a gente está aqui para deixar e para tornar isso mais leve para vocês. Por último, ali, a professora Cleide, ela falou do Quizzes, né? Quizzes também. Eu achei o Quizzes, assim, a primeira vez que eu vi, falei, nossa, é difícil de usar. Então, né, depois que eu manipulei e tal, a gente teve algumas formações. Hoje eu acho bem tranquilo. Então, é para isso, é para a gente deixar isso mais leve para vocês entenderem, verem as possibilidades, o que é que dá para fazer. E isso, gente, a aprendizagem vai ser nossa juntos aqui. A gente vai estar aprendendo todo mundo junto, compartilhando já as experiências do que fez, ou o que deu certo, o que não deu certo, né? E assim, internet é tecnologia. E eu, que também sou da área da tecnologia, eu sempre falo assim, por mais que eu confie na tecnologia, ela não é 100%, tá? Então, não significa que porque a gente está vivendo na área tecnológica, que sempre a gente vai ter a tecnologia ali para nos favorecer. Vai ter alguns momentos que ela vai falhar, que vai dar o erro, que vai parar. Então, a gente precisa estar preparado para esses momentos também, tá? Além de tudo, né, que vocês falam, então acho que a gente é algo que a gente precisa se preparar. Então, vamos entender. E uma coisa que nós estamos trazendo para vocês, e vamos apresentar para vocês, é uma metodologia de gamificação. E a gente vai viver essa metodologia durante essa jornada na prática. Mas por que a gente vai fazer isso? É obrigatório? Já vou colocar para vocês. Não é obrigatório, mas é interessante que você participe. Talvez vai ser só porque você vai pegar uma figurinha e colocar num álbum virtual, mas você vai estar desenvolvendo ali muito conhecimento. E a partir desse álbum de figurinha que eu vou apresentar agora para vocês, isso pode ser uma estratégia, um modelo de estratégia, ou vocês podem, a partir dele, ter outras ideias para trabalhar com o aluno lá na sala de aula. Então, o grupo de estudo trouxe para vocês o álbum de figurinhas, que é da jornada. Ele vai funcionar como se fosse uma gamificação, tá? Então, assim, esse álbum de figurinha, a cada reunião que nós tivermos, quem estiver participando da reunião naquele dia vai ganhar no final 2 figurinhas, ou 1 figurinha, ou 3 figurinhas. Dependendo se realizou a atividade direitinho, ele vai receber outra figurinha. Eu vou enviar no privado para vocês. Aí vocês vão adicionar nesse álbum. Esse álbum ele é um slide, ele foi montado no Google Apresentação. Eu vou mostrar aqui para vocês o meu álbum de figurinha. Não tem nenhuma figurinha ainda, mas eu vou mostrar para vocês aqui como que vai funcionar esse álbum, tá? Lá nos materiais de vocês, eu já deixei um link para que vocês possam fazer uma cópia desse álbum para vocês. Eu vou postar esse link aí no chat, tá bom? Aí, se vocês já quiserem mexer junto comigo, vocês já podem. Tá aí o link. Quando vocês clicarem no link, esse link ele vai direcionar vocês para essa tela, ok? Aí vocês vão dar um clique aqui, ó, em fazer uma cópia. Deu um clique em fazer uma cópia, ele vai já diretamente fazer uma cópia desse arquivo para o drive de vocês. Então, vocês já vão ter uma cópia desse arquivo do álbum aí no drive de vocês. Bom, percebam aí, ó. Deixa eu só colocar para cá para organizar melhor, para eu poder ver vocês, porque senão eu fico sem vê-los e fico daí sem saber como que vocês estão. Bom, quando vocês abrirem, ó, não compartilhou. Vocês não estão vendo a minha tela, né? Estamos, sim. Estão? Do slide, né? Tá, deixa então, eu vou entrar aqui, parar minha apresentação e colocar novamente, porque eu cliquei para compartilhar e ele não compartilhou. Aqui. Pronto. Já é interessante vocês, quando vocês estiverem na Meet, colocou alguma coisa para compartilhar, não abriu, para a apresentação e faz novamente, que daí ele pode abrir.
pode ser alguma coisinha aí com a internet, tá? Bom, é esse álbum aí, agora tá todo mundo vendo, né? Apareceu. Bom, o álbum, ele é um slide, ó, vocês viram que é um slide, só fez um slide um pouquinho, num tamanho um pouquinho maior. Aí, aqui nós vamos ter o primeiro slide, que você vai colar uma foto sua, uma imagem sua, pode ser até uma figurinha sua, um emotion, tem pessoas que têm os avatares, um avatar, enfim, você que vai decidir aí o que você quer. E depois ele tem uma quantidade de figurinhas X por reunião, tá? Por exemplo, aqui, ó, do acolhimento, tá escrito acolhimento aqui embaixo, depois eu vou enviar para vocês. Aí vocês vão copiar e colar, tá? Inserir aqui as figurinhas de vocês. Tem aqui do nivelamento, reunião do nivelamento, reunião 3, reunião 4, reunião 5 e assim por diante, até a reunião de feedback e compartilhamento. Quem vai receber as figurinhas? Só quem estiver participando da reunião. O colega faltou, não é para passar a figurinha para o colega. Nós vamos ver quem é que vai conseguir completar esse álbum lá no final. Ok? Então, é isso, tá? É uma atividade extra, só mesmo para trazer como uma atividade de prática para vocês e que vocês podem depois estar tendo outras ideias a partir desta atividade, tá bom? Então, vou voltar aqui para o meu slide agora. Ó, ele não está compartilhando quando eu clico. Que legal, só um pouquinho. Vou ter que parar novamente. Voltar lá. Opa. E colocar novamente a minha guia. Ok. E agora que a gente viu o nosso álbum de figurinha, conhecemos o álbum de figurinha dos formadores, a gente vai fazer uma atividade que é a do check-in. Então, eu vou pôr aí para vocês o link do check-in. Esse link é um check-in para saber como que vocês estão aí em relação ao curso, em relação às tecnologias. Eu vou colocar agora o link no chat. E vou dar uns minutinhos aí, 5 minutinhos, para vocês preencherem esse check-in. Então, é um formulário, tá? Vocês vão dar um clique em cima. Ele já vai direcionar vocês aqui para o formulário. E a partir daqui, vocês vão preenchendo. Eu só vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, que eu vou estar colocando o código da turma de vocês aí, tá? Vocês viram que o meu já apareceu preenchido, porque eu já fiz para uma outra turma que eu dei aula, mas eu vou estar colocando aqui para vocês a turma que vocês estão inscritos, para vocês poderem colocar aí no formulário. Quem levantou a mãozinha? Marise, pode falar, Marise. Deixa eu ver se eu não esqueci algum pedacinho desse link. Aí no... Não, tá certinho. Tá certinho. Faz assim, Marise. Seleciona ele, copia e cola lá na barra de endereço do seu navegador. Tá? De repente é isso. Deixa eu só colocar para vocês aqui a turma que é a de vocês. Só um minutinho. Pode deixar que eu já coloco o link novamente, tá? Só vou colocar o código da turma que eu já estou digitando aqui e já coloco o link do formulário de novo. Então, olha ali, ó, quinta-feira, 18h10, turma L, código da turma, aquele códigozinho ali, tá? Agora eu vou colocar de novo o link do formulário. Prontinho. Link do formulário. Legal, Marise, se deu certo, bacana. Aí vocês vão preenchendo, ali são, eu acho que são umas 5 páginas aí para vocês preencherem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma delas, é só vocês erguer a mãozinha e perguntar que eu já falo, tá bom? Pode falar, Fran Carlos.
Isso, em qual turma você está inscrito. E lá embaixo, onde tá selecionar o tema, é aquele ali, ó, Redação Paraná e plataforma de leitura, tá? Pode falar, Rosinei. Segunda página? Ai, eu mandei ali no chat, hoje, o Rosinei. Isso, eu colei ali. Ó, não liga. Deixa eu só dar um recadinho aqui pro Miguel. Não liga, porque senão fica apitando aqui, ligando aqui. Atrapalha minha aula. Mig, traz o ventilador para a mãe, fazendo favor. Coloca na tomada que tá ali do outro lado. Aqui não. Aqui não. Lá do lado de lá. Na parede do lado de lá, Miguel. Afasta ele mais para trás. Aí. Assim que vocês terminarem, só dá um clique ali na mãozinha para eu ir vendo que vocês já estão terminando, tá? Tá abrindo? Dayana, você quer tentar depois? De repente você tá na escola, né? De repente é a internet, alguma coisa. Agora abriu? Ah, então tá bom. Sim. É essa que nós fazemos, né? Formação em serviço, no nosso horário de trabalho. Ah, falando nisso, gente, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Vocês estão inscritos no Formadores em Ação, vocês têm direito a descontar as 2 horas aulas dos formadores em 2 horas atividades. Então, vocês não necessariamente precisam fazer o curso na escola, tá? Vocês podem fazer o curso na casa de vocês ou em outro lugar que vocês desejarem, tá? Então, assim, por que eu tô falando? Porque tem professores que já perguntaram que a escola diz que não dispensa, sim, é regra dos formadores, os diretores são avisados, é só vocês comunicarem lá à escola, tá bom? Se precisar de alguma coisa, me manda um recadinho também no particular, que depois eu envio, eu peço para a sede fazer o comprovante de matrícula de vocês, envio, e aí vocês entregam na escola, ok? Pode falar, Célia. Fernanda, não está conseguindo? Pessoal, quem não estiver conseguindo fazer o check-in agora, pode fazer depois. Eu deixei o link lá no Classroom,
dentro do material da aula de hoje. Então, tá lá junto com os materiais da aula, tá bom? Fran Carlos já terminou. Marise. Sim. Deixa eu só abrir meu WhatsApp aqui no computador, já envio. Sim. Enviei, Marise. Fran Carlos, vou enviar para vocês um arquivo em PDF que tem a orientação com todos os direitos ali de vocês, certinho com a normatização, tá? Aí lá tem essa questão da hora atividade, tá bom? Eu vou mandar no WhatsApp depois. Oi? Se você quiser, Rosinei, tentar depois, você pode tentar depois. O que você já escreveu, eu acredito que vai voltar, o que você já preencheu vai voltar e vai aparecer tudo preenchidinho, tá? Pode ser a tua conexão com a internet. Gente, a gente está num período, não sei, né? Porque estamos aí em regiões diferentes, mas a nossa região aqui mais do norte, como diz o outro, Londrina, Maringá, Paranavaí, né? A gente está sofrendo com a chuva. Hoje não choveu aqui, mas choveu nos nossos arredores aqui, tudo, né? Então, eu entendo. Até o pessoal colocou algumas coisas lá no grupo, eu vi. Vocês podem ficar tranquilos. Eu sei que tem pessoal que está caindo, não conseguiu acessar. Depois a gente conversa, tá bom? Obrigada, Marli. Quase todo mundo já conseguiu, né?
Pessoal, eu só vou explicar algumas coisas rapidinho. Quem não terminou pode ficar tranquilo, vai terminando tranquilinho aí durante a reunião. Não tem problema, é que eu tinha que disponibilizar o tempinho para vocês entrarem aí, tá bom? Então, esse é o formulário de check-in. E lá no final do nosso curso, nós vamos fazer um formulário de check-out, tá? Por quê? Porque é importante, então, aqui para a gente conhecer como que vocês estão agora nesse início e na saída de vocês no final do curso, ver se mudou alguma coisa lá naquelas questões que vocês respondem ali sobre os aplicativos, sobre a formação, sobre o conhecimento de vocês em relação a essas ferramentas do Google e tudo mais, tá bom? Deixa eu só continuar aqui. O Classroom, gente. O Classroom vai ser uma das ferramentas importantíssimas para nós durante o grupo de estudo, porque ele é o nosso canal oficial de comunicação. É por ele que nós vamos nos comunicar. Então, eu vou mostrar para vocês como que está o nosso Classroom. O Classroom da turma L, da quinta-feira. O nosso Classroom, ele está assim, ó. Por enquanto, ele está com essa carinha. Pode ser que ele mude alguma coisa. Então, toda quinta-feira de manhã, no período da manhã, ou até mesmo na quarta-feira à noite, eu estarei disponibilizando para vocês os materiais da reunião e o link da nossa reunião. Que provavelmente toda reunião, esse link aqui vai ser o mesmo. Só que eu vou estar postando toda a reunião. Encerrou a reunião, eu também vou estar colocando aqui para vocês o link da gravação, tá? Então, se alguém quiser rever alguma coisa e tal, aí vocês vão ter também o link da gravação. Lá em atividades, aqui em cima, ó, em atividades, vocês vão encontrar as nossas temáticas aqui separadas. Então, nós temos reuniões e materiais. Então, eu vou estar mandando para vocês uma cópia desses slides que eu estou usando e mais alguns materiais, links que nós vamos utilizar em algum momento da nossa reunião. Depois vocês têm aqui atividade avaliativa, que eu não vou falar muito, porque daqui a pouco eu vou falar da atividade avaliativa. O link de gravação, que eu também vou colocar aqui. Acho que ficou 2, né? 2 temáticas eu já estou querendo colocar aqui para vocês de reunião. Deixa eu já excluir. A biblioteca. O que é a biblioteca? Se tiver link de vídeos, de alguma coisa relacionada ao que nós estamos estudando, indicação de livros, enfim, nós vamos estar colocando aqui na biblioteca, tá? O fórum de dúvidas. Daí aqui, tô com dúvida em alguma coisa. Pode, tem gente que já pôs o recadinho, eu vi aqui recado da Marli e tal, vocês podem escrever aqui a dúvida, né, a pergunta com a dúvida que vocês tiverem em relação ao nosso curso. E outros aí são outros links que a gente vai colocando para vocês, tá? Então, esse aqui é o nossa sala de aula aqui para que nós possamos nos comunicar. Além do Class, a gente também vai usar o WhatsApp. Se tiver alguém que ainda não está no grupo, me manda um recadinho depois ali no Class. Talvez, se não tiver no grupo, gente, é porque talvez o número de telefone que me passaram não está batendo. Então, vocês enviam para mim ali no Class, pode me enviar um recadinho, professora, não estou no grupo, meu telefone é esse, daí eu incluo vocês, tá bom? Voltando aqui para os nossos slides e como fica a nossa frequência e a nossa certificação. O curso, ele tem uma frequência, a frequência é 75%. Você não pode ter uma quantidade de frequência menor do que essa. Ou seja, se você tiver que faltar, me avise. Se você puder assistir a sua reunião no outro dia que eu dou reunião, olha, eu tenho 2 opções para vocês. Eu tenho a terça-feira às 18h10 e tenho a quinta-feira às 19h50. Assim que termina a reunião de vocês, eu já inicio uma outra, tá? Então, se vocês não puderem, vocês me comunicam antes e vocês podem, daí eu mando o link para vocês estarem assistindo uma dessas outras 2 reuniões. No caso do atestado, o atestado justifica a sua falta, mas não abona ela. Então, mesmo você justificando que você faltou pelo atestado, você fica com falta. Então, na hora dos 75%, essa falta vai contar, tá? Por isso que é importante ver se você realmente faltar quando vocês falarem, olha,
eu preciso realmente faltar e não vou ter como assistir essa reunião nessa semana. Na quinta-feira eu tenho às 18h10, que é a de vocês, e tenho às 19h50. Terminou de vocês, eu já começo uma outra às 19h50, tá? Então, assim, quantas faltas vocês podem ter? Em números, gente, 2 faltas, tá? Mais ou menos ali 2 dias é o que vocês podem faltar. Então, só para vocês controlarem aí. Então, deixa para faltar se realmente vocês tiverem essa necessidade, tá bom? E a média, para que vocês também consigam a certificação, é 70. Nós vamos ter 2 atividades avaliativas e vocês, nessas 2 atividades, têm que somar 70, ok? Para conseguir a certificação. Pode falar, Sônia? Sônia quer falar? Tá com a mãozinha? Ou só foi para avisar que terminou o formulário? Só para avisar, né? Então tá. Bom, e quando a gente vai se encontrar? Toda quinta-feira, às 18h10. Tem outro horário, professora? Não. Se acontecer alguma coisa comigo, aí eu aviso vocês. Mas nós não mudamos, dificilmente a gente muda ali o horário de atendimento de vocês, tá? Ou seja, nunca a gente muda o horário de atendimento de vocês. Então, toda quinta-feira, às 18h10, nós estaremos aqui no nosso encontro. O Classroom é o nosso canal principal de comunicação. Isso pode acontecer também pelo meu telefone, lá pelo WhatsApp, ou se vocês quiserem me ligar, o meu número de telefone também está aí disponibilizado para vocês, tá? E o meu e-mail também é um canal onde vocês podem mandar recado, que é o gesinele.santos@escola.pr.gov.br, tá bom? Como eu falei, esses slides estão disponibilizados para vocês, então essas informações que tá ali também estão lá, tá bom? Pode falar, Maria? Isso, isso. Isso, do WhatsApp. E como será o nosso trimestre? Então, a gente vai iniciar o nosso curso, né? Iniciamos hoje, iniciou agora nessa semana de 6 de março, e a gente vai até o dia 5 de maio. Então, nós temos aí 2 meses, né? Que a gente vai se ver semanalmente. Nós temos essa semana, que é a semana do acolhimento, a semana que vem vai ser um nivelamento tecnológico, depois a gente tem as outras semanas que serão do roteiro aí do tema, e a última semana, que é a semana de maio, é a nossa semana de feedback e compartilhamento. Então, as nossas temáticas serão distribuídas mais ou menos assim, ó. De 13 do 3 a 17 de 3 é o nosso nivelamento tecnológico, de 20 do 3 a 24 do 3 nós vamos falar sobre o uso das plataformas do ambiente educacional. Vamos já começar a trabalhar a plataforma ali. Na reunião 4, a gente vai trabalhar a formação do leitor literário. Na reunião 5, o desenvolvimento da fruição leitora. Na reunião 6, as práticas de leituras. Na reunião 7, o desenvolvimento da escrita. Então, a gente vai ver um pouquinho também de Redação Paraná, mas a parte maior do nosso curso, da nossa jornada, vai ser a plataforma de leitura, tá? E na reunião 8 vai ser a reunião que nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação e os resultados de aprendizagem. Até vi um professor que falou ali, como avaliar, né? Então, lá na última, a gente vai ver isso, um pouquinho sobre avaliação, tá? Apresentação, e na última semana, a apresentação das implementações que serão realizadas por vocês. Pode falar, Maria? Maninha. Pode falar, maninha. Um tema por aula. Não, vai dar tempo, vocês vão ver que é uma continuidade. É gradativo. Sim. Bom, e falando da avaliação de vocês, como vai ser essas avaliações? Nós temos 2. Uma que vai ser construída por vocês durante o... Por isso que eu falei, os conceitos, Maninha,
não são tão grandes assim durante as nossas aulas. A maior parte da aula é mão na massa, é vocês fazendo, desenvolvendo alguma atividade, tá? Então, vai ter uma aula que vocês, ou uma ou até duas, né? Vamos ver aí. A gente não pode ser ansioso, a gente vai participar na hora. Que vocês vão desenvolver em grupos, ou seja, eu vou dividir vocês em grupos, e vocês vão desenvolver um portfólio, um plano de ação, um planejamento. Para o quê? Para aplicar com os alunos de vocês lá na plataforma Leia Paraná, tá? Esse planejamento, por exemplo, se o grupo tiver 5 pessoas, vai ser igual para todo mundo, porque vocês vão conversar, vão ver o que todo mundo, né, chega ali num ponto comum, e aí vocês vão, então, implementar. Claro que, na hora da implementação, uma escola não é igual a outra, de repente você precisa fazer alguma adaptação para essa implementação, isso é natural, tá bom? Mas, assim, de forma geral, o plano de ação será o mesmo, mas vocês vão ter que entregar de forma individual, mesmo sendo o mesmo, tá bom? Cada um vai ter que ter uma cópia sua para poder estar entregando a atividade, lá no Classroom, já vou mostrar lá também. E a atividade 2 é o relato de implementação. Então, eu fiz o plano de ação, fui lá na minha escola, na minha aula de leitura com os meus alunos e implementei. Beleza, implementei, aí eu vou fazer o relato de implementação. O que é que precisa esse relato? Gente, o relato vocês vão colocar qual foi o objetivo da aula de vocês, se vocês alcançaram, se vocês sentiram que teve dificuldade, quais foram as dificuldades, se vocês tiveram que fazer alguma adaptação, qual foi essa adaptação, deu certo, não deu certo, você viu que você precisou melhorar em algum lugar, que você precisou ter um plano B, enfim. Tudo isso vocês vão estar colocando aí no seu relato de implementação. Só para lembrar aqui, vou voltar um pouquinho lá no Classroom de vocês. Eu tenho aqui, ó, a temática atividade avaliativa. Vocês estão vendo? Tá compartilhando aí com vocês? Tá, né? Bom, tem atividade avaliativa 1 e atividade avaliativa 2. Quando vocês derem um clique aqui em atividade avaliativa 1 e vocês pedirem para ver a atividade, deixa eu só voltar aqui. Abriu a atividade, ele vai ter algumas orientações aqui embaixo para vocês, ó. Orientações para a produção do plano de ação. Então, já é importante você dar uma olhada nessas orientações. É um documento que vai falar o que você precisa abordar nesse plano de ação. Depois eu tenho um outro link aqui, ó, que é o modelo do plano de ação. Então, ele também já te dá um modelo, só para vocês irem ali mais ou menos, né, colocando aí o que vocês fizeram nesse plano de ação. Eu vou compartilhar com vocês um modelo. O modelo do plano de ação é este aqui, ó, que eu estou apresentando agora, tá? Então, o que ele tem? Ele vai vir com o momento 1, ó, vocês já estão vendo que vai ser lá na reunião 4. Então, na reunião 4 não pode faltar, hein? Lá na reunião 4, que vocês vão colocar dados de identificação, o nome do cursista, que é o nome de vocês, vai colocar a série, o ano e o gênero que vocês selecionaram, os objetivos de aprendizagem, o conteúdo e o número da aula do RCO. Então, percebam, vocês vão lá, vão pegar uma aula do RCO para basear esse plano de ação, as possibilidades de metodologias para a fruição leitora. Depois a gente continua aqui na reunião 5. Aí na reunião 5 você vai ver o aspecto da obra a ser trabalhada, um cronograma aqui, ó, para os círculos de leitura e a intervenção e questionamentos propositivos ao estudante durante os momentos do círculo de leitura. Então, já tem ali o modelinho. Depois, na reunião 6, vocês vão estar indicando o quê? Qual que é a etapa da sequência básica selecionada, atividades de práticas de leitura e recursos. Então, vocês viram que está divididinho por reunião. Toda reunião, vocês vão sair para o grupo e vão fazer uma parte desse plano de ação. Então, com 4 reuniões, vocês já têm o plano de ação de vocês pronto. Ah, professora, eu já comecei a trabalhar uma coisa lá na minha escola. Eu vou ter que parar na metade? De repente, você consegue fazer com que os seus colegas comprem ali a sua ideia
E aí você já dá essa ideia e você já consegue fazer essa continuidade ou fazer uma adaptação do que você já está fazendo na escola para poder adaptar aqui com o plano de ação do curso, tá? Mas vai ser por aula, não vai ser difícil, porque antes eu já vou mostrar ali um modelinho para vocês do que vocês podem estar colocando, tá bom? Esse é o modelo do plano de ação. É legal que vocês podem entrar lá no Classroom, pode ver esses modelos e tal. E aqui as rúbricas de avaliação. Então, como que vocês serão avaliados? Eu tenho essa rúbrica, que eu estou compartilhando aí com vocês agora, e vocês vão ser avaliados assim: a organização. O plano de ação elaborado pelo cursista apresenta todos os elementos, então, tipo, todos aqueles campos que a gente solicitou tá preenchido? Se sim, já levou 10 pontinhos. Não, preencheu parcialmente, então é 5. Não, não preencheu, então é 0. Colaboração. Durante esses momentos, eu também vou estar passando na reunião. Aquele cursista que colaborou, e muitas vezes os colegas de vocês, se você estiver no grupo, mas você não colaborou, mas eu estava sem som, eu estava sem câmera, pode colaborar pelo chat, mas tem que estar ajudando os colegas aí, senão não é justo, né, com um colega ou outro que está fazendo a atividade. Colaborou? Sim, 10 pontos. Enfim, parcialmente 5, não colaborou, 0. Aplicabilidade. O plano de ação, ele é aplicável? 10 pontos. Parcialmente? Não. Integração com o GE. O plano de ação, ele contemplou as metodologias, as conversas que a gente teve durante as reuniões? Se contemplou, 10 pontos, né? E assim por diante. E a integração com a leitura. A proposta de produção textual teve a ver com a leitura? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vocês deram lá um texto para um livro para que os alunos lessem, vamos, sei lá, O Pequeno Príncipe ali, que é um conto. Você precisa só criar um conto em cima do Pequeno Príncipe? Não, eu posso criar uma resenha crítica, mas tem a ver com a leitura? Tem, né? Porque é um gênero que você trabalha. Você precisa ler para poder produzir uma resenha crítica. Você pode, por exemplo, produzir uma outra fábula, um conto, tá? Talvez não na mesma vertente ali, mas utilizando outras características, com um número maior de personagens, enfim, mas ele precisa estar vinculado. O que não dá, por exemplo, até uma notícia. Olha só, dá para trabalhar uma notícia a partir de um livro? Tem alguns livros que dão, né? Outros não. Então, ele tem que estar vinculado. Você tem que estar mostrando ali no teu plano de ação que isso está vinculado ali, tá bom? Quem levantou a mãozinha? Pode falar, maninha. Sim. Quadrinhas, olha aí. A quadrinha, o problema. Bom, é que eu acho que hoje já dá para alterar o número de palavras lá no Redação Paraná. Eu estava olhando esse ano, ele está bem mais flexível, a questão do parágrafo também. Então, realmente, dá para fazer tudo isso. Aí é o que eu falei. No plano de ação, vocês vão conversar e vão chegar ali num consenso. Só não pode estar totalmente desvinculado, né? Não pode, por exemplo, ler um livro e dar lá uma atividade de gramática que é da aula. Sim, ainda não dá. Beleza. Então, eu vou continuar aqui. Então, essas são as rúbricas para avaliação de vocês. Eu não vou mostrar todas. Essa daqui é do plano de ação, tá? Mas a gente também tem ali as rúbricas da atividade avaliativa 2. Deixa eu só voltar aqui no meu. Opa. Atividade avaliativa 2, que é do relato de implementação. Se você der um clique em ver atividades, você também tem ali a orientação para o relato de implementação, o modelo do relato de implementação e as rúbricas. E no final, gente, vocês vão inserir um link
do relato de vocês, aqui é o modelo, ó, é um slide também, onde vocês vão colocar, é tipo PowerPoint também. Aí vocês vão copiar o link desse arquivo de vocês e vai inserir aqui nesse formulário para poder entregar para mim, tá bom? Então, é isso. Ficou mais alguma dúvida, gente, nas duas atividades avaliativas? Ou vocês entenderam tudo certinho? Tudo bem? Ok. Bom, então nós falamos aí, né, das nossas avaliações. E agora a gente vai falar um pouquinho da gestão do espaço. Hoje, não só os professores, mas de forma geral, todos os profissionais estão numa vida agitada muito grande. É muita correria, às vezes precisa se concentrar em 1, 2, 3, 4 atividades ao mesmo tempo. E nós, professores, aí, a gente também tem esses picos, né? De estar fazendo 1, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Josiane? Pode falar. Sim, só que eu vou fazer isso um pouquinho mais perto de quando vocês precisarem enviar. Por quê? Porque se eu mando antes, talvez fica meio perdido ali, a gente não acha, mas eu envio sim, tá? Já até anotei aqui, tá, Josi? Eu sei, gente, eu entendo tudo isso. E a semana que vem, no nivelamento tecnológico, eu vou estar mostrando também isso para vocês, tá bom? Tempinho lá, eu já vou aproveitar para mostrar isso, tá? Então, o que acontece? Essa nossa vida corrida, eu falo por mim, que eu estou aqui dando aula para vocês na minha casa, e a minha mãe passa e me dá um recado, meu filho vem e me pergunta uma coisa, e eu tenho que estar aqui, tenho que, às vezes, ser solícita ali. Então, a gente tem essa vida corrida. Então, o que acontece? A gestão do espaço é muito importante, porque o nosso cérebro, ele funciona cognitivamente, e todo lugar que nós estamos, ele faz, assim, uma diferença absurda para a nossa aprendizagem. Eu estou trabalhando numa escola hoje que ela é o primeiro ano dela como integral. Então, assim, a gente está quase surtando porque nós mudamos de um modelo, né, que antes era o modelo regular que todo mundo conhecia, fomos para o período integral, mas ainda ela tem um monte de adaptação. Então, ninguém sabe ao certo ainda, né, até engrenar esse novo modelo, todo mundo fica um pouco perdido. E uma das coisas que acontece, por exemplo, hoje a gente tem uma disciplina chamada robótica, inclusive eu tenho algumas turmas que são dessa disciplina, e a gente trabalha muito com papelão, a gente corta, a gente cola, a gente pica papel, enfim. A sala fica aquele auê. E o que eu percebi? Eu percebi que eu não preciso estar pedindo para que eles limpem. Chega um determinado momento da aula que eles falam, professora, nós vamos buscar uma pá e uma vassoura, tá? Eu falei, por quê? Ele falou, não, professora, não tá dando, tá muito bagunçado, a gente vai buscar para ir organizando. Então, nas primeiras aulas, eu tinha que ficar pedindo. Hoje, eles sentem essa necessidade. Então, a gente percebe que o espaço é muito importante para a nossa aprendizagem. Dito isso, eu vou colocar um quizzes aí para vocês, ó, para quem não tem não está trabalhando com quizzes, não tem a disciplina de estudo orientado, que é obrigatório usar o quizzes, mas eu sei que os professores podem utilizar essa ferramenta para tarefa. Hoje eu vou dar um quiz para vocês. Hoje é vocês que vão fazer um quizzes, ok? E aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem esse quizzes aí. É só clicar ali no link. Você vai ser direcionado direto aqui, ó, para o quizzes. Tá aparecendo aí para vocês já? Tá, né? É só clicar em Start para vocês responderem. É uma atividadezinha ali que vocês só vão ter que encaixar uma peça naquela frase que melhor representa. Vou dar um tempinho para vocês.
Quer falar, Marisa, ou você já terminou? Tem. Você quer que eu mando lá no celular? Lá no WhatsApp? Deixa eu ver lá no Classroom lá. Peraí. Tranquila. Tá lá no Classroom, sim. Ó, você vai lá na atividades, reuniões e materiais. Aí tem 9/3, reunião 1, acolhimento. Aí lá embaixo tem um link que está escrito lá, quizzes. Só diga para mim se você encontrou, Marise. Antes da atividade avaliativa, em cima, reuniões e materiais. Aí, reunião. Tá. Aconteceu. Tá dando alguma mensagem, Maria? Pode ser a sua conexão. Eu vou até ver as configurações aqui, mas peraí. Só se estiver desativados, porque eu deixo ativado para todo mundo. Eu acho que é alguma coisa. Se não for a internet, de repente, o navegador que você está utilizando, alguma coisa assim. É. Mas pode falar, Mani. Mas você pode falar quando você precisar, tá? Fica tranquilo. Pessoal, terminou? Terminaram aí? Conseguiram? Eu não vou fazer aqui, não, tá? Depois eu vejo aqui quem fez. Isso. Uhum. É assim, ó. O Quizzes é um aplicativo que está sendo utilizado no estudo orientado e para as escolas que não são integrais, os professores podem colocar como tarefa de casa para o aluno. Quando você faz a programação das atividades, as atividades elas já vêm prontas ali, já tem um link com as atividades prontas. Aí você clica, por exemplo, a disciplina de língua portuguesa, você clica na atividade que está relacionada ao conteúdo que você trabalhou lá na sala de aula. Aí você tem que fazer uma configuração. Você faz essa configuração uma única vez, depois ele não pede mais. Aí, a não ser que você queira alterar. Aí você consegue alterar. Mas ele deixa da forma como você configurou a primeira vez. Então, geralmente, para os professores do estudo orientado, eles estão deixando com tempo. Eles colocam um tempinho, porque senão o aluno também fica muito enrolando ali em uma pergunta só, né? Então, ele coloca um tempo. E assim, conforme o aluno vai fazendo dentro do tempo e vai acertando, é como se fosse um jogo mesmo, tá? Ele vai ganhando ali pontuações, então ele vai subindo de nível. Então, tem hora que um aluno está em primeiro lugar, daqui a pouco é o outro que está em primeiro lugar. Na sala de aula funcionando, é mais ou menos isso que acontece lá com eles. E daí, mas tem como mandar essa atividade sem tempo? Tem também. É só você configurar que você não quer utilizar o tempo. E você pode atribuir pontuação, né? Se você atribui, por exemplo, 1 ponto,
Então, toda atividade que eles fizerem vai estar valendo um ponto. No final, você consegue acessar o relatório com essa nota do aluno. E assim, como você faz a atividade e já vincula no Classroom, lá no Classroom, a hora que o aluno entregou a atividade, terminou a atividade no Quizzes, no Classroom já aparece entregue e já vai aparecer nota também para o professor da disciplina. Fala, Marli. Oi. 19h50. A gente já está terminando já, tá? Tem 10 minutinhos aí. Pessoal, então, vocês fizeram essa atividade, vocês viram que a atividade era essa daqui, onde vocês tinham que identificar a imagem de acordo ali com, né? Na realidade, a gente vai aprendendo enquanto a gente vai fazendo. E se você erra lá no final, ele ainda te dá mais uma oportunidade. Vocês perceberam que ele dá uma chance? Quem errou alguma coisinha, ele dá uma chance para você rever sua resposta e você consegue, então, acertar ali. Então, essa gestão do tempo é realmente isso, para a gente pensar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre esse nosso momento de fazer o curso, ou tantos outros momentos, o momento da nossa hora de atividade também lá na escola, para a gente refletir o local onde a gente está produzindo. Qual é o local que eu produzo melhor? No local mais bagunçado, mais barulhento, ou mais em silêncio? Então, para você fazer esse tipo de reflexão aí, e para você criar essa rotina, no nosso caso, que a gente tem já um horário para o nosso estudo, até teve uma professora que falou lá no acolhimento, eu preciso saber qual é o dia e o horário que eu tenho que fazer meu curso. Exatamente isso, é essa rotina de que vocês vão ter que saber. Eu estou ajudando na rotina de vocês, porque eu não sei se vocês perceberam, quem tem o @escola no celular, ele deve ter despertado 10 minutos antes da reunião. Ele deve ter bipado lá para vocês, porque eu coloquei para notificar. Não sei se o de todo mundo, mas se alguém tiver com o @escola ativo, como o e-mail principal, ele vai notificar ali no celular vocês, tá? Então, ajuda a gente a lembrar, porque é tanta coisa, às vezes a gente até esquece ali do nosso horário de reunião. Então, com essa reflexão, eu vou pôr esse Jamboard para vocês agora, para vocês pensarem aí como que está a organização de vocês, né? Como que está o ambiente que vocês estão no momento, fazendo o curso. Eu percebo assim, teve algumas vezes que eu precisei assistir algumas meets enquanto eu estava no trânsito, né? Pelo menos até chegar em casa. O ano passado eu fazia muito isso, porque eu participava de um curso dos formadores e até chegar em casa eu tinha que vir ali no celular e eu não entendia absolutamente nada do que o professor falava naquele período. Era pouca coisa que eu conseguia entender. Até porque o barulho do trânsito às vezes me atrapalhava. Então, quando eu chegava em casa, eu chegava correndo e entrava no computador e eu falava, ai, graças a Deus. Então, assim, para a gente fazer essa reflexão, eu já fiz a chamada de vocês, Dayana, para a gente fazer essa reflexão do nosso ambiente. Então, eu coloquei o Jamboard ali para vocês. Vocês só vão escrever uma palavra ali para refletir mesmo, né? Esse Jamboard aqui, ó, que eu deixei aí para vocês. Pode usar o nota adesiva e vocês podem colocar uma palavra. Qual é o aspecto positivo do espaço que vocês estão usando aí para nossa formação? E o que é que vocês, de repente, precisariam modificar aí no espaço de vocês? Eu, por exemplo, acho que eu teria que pôr um pouquinho mais de luminosidade. Eu acho escuro. Quando eu começo com vocês às 6 horas, está claro, entra claridade pela janela e está muito claro, minha visibilidade fica boa. Mas conforme vai ficando escuro lá fora, só a lâmpada que eu tenho não é muito funcional. E aí fica um pouco escuro para mim e eu vejo que isso me atrapalha um pouco. Então, é essa reflexão que eu queria que vocês fizessem rapidinho aí agora, tá bom? Opa, alguém levantou a mão, Fran Carlos? Ai, peraí, olha só, eu deixei o link lá no coisa também. Eu acho que na hora que eu coloquei ali, deixa eu colocar aqui de novo, gente. Gente, a gente falha. Eu coloquei o link da cópia bloqueada. O link aberto é esse que eu enviei agora.
que bom que vocês são solícitos comigo e me falam aí, porque a gente, né, acaba cometendo uma gafe. Eu já peguei ali o link de novo e coloquei o certo. E olha que a gente já consegue ver ali as reflexões de vocês, né? Então, olha, aspectos positivos do meu espaço. A claridade é tranquilo, a amizade é confortável, a privacidade, o silêncio, o conforto. E aqui onde vocês estão colocando aspectos que eu posso, né, modificar. A iluminação, a rotina do meu dia a dia, o ambiente um pouquinho mais silencioso, a cadeira confortável, a mesa da cozinha. A mesa da cozinha ainda, né? Às vezes a gente precisa mesmo. O áudio, olha só, que precisa melhorar um pouquinho o áudio, iluminar melhor, tirar os bichos para concentrar. Eu tô com uma coisa aqui que tá me tirando concentração, que é o barulho do ventilador. Mas tá muito quente, eu não consegui ficar sem ligar, por exemplo. Mas realmente, esses ruídos, né, que tem extra atrapalham um pouco a gente. Vou só puxar um pouquinho, só para ver se eu consigo ler o de todo mundo aqui, ó. O apoio para o Note, ó, teve uma pessoa que colocou aqui o apoio para o Note, bacana. Que um ambiente silencioso, legal. Gente, muito bom. É isso aí. Muito bom. Então, a gente vai para a nossa última atividade do dia, que é tirar uma foto, um print. Então, eu só vou passar para o último slide e agradecer vocês por estarem aqui comigo nesse dia e nesse momento. E eu vou parar o meu compartilhamento para a gente poder fazer aquela foto do nosso primeiro encontro, tá? Então, quero pedir para que vocês possam deixar aí as câmeras abertas, quem conseguir, tá? E eu vou fazer um print aqui nosso. Todo mundo sorrindo, bonito. Vamos lá. Opa, entrou uma tela minha aqui na frente, não deu? Aí. Legal, gente. Obrigada por tudo. Beijo grande e até a semana que vem. Tchau, tchau. Gente, eu vou ter que sair porque eu já tenho que entrar na outra turma, tá bom? Mas vocês podem sair. Tchau.